Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria, né? Mais uma vez estarmos nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem citar. Estamos alegres, né, pela oportunidade, pelo privilégio de nós estarmos aqui. Nós chegamos, né, nosso irmão estava lendo Romanos capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o decorrer do Senhor tem falado conosco, né, sobre uma vida com o Pai, que deu o único filho dele por amor de nós, né? Quando temos nós meditássemos de tão grande amor dele para com a nossa vida, meu irmão, que nós não íamos nos preocupar, louvado seja Deus, né? Não se preocupe o nosso coração, né? Crê no Senhor Jesus, Ele está no barco da nossa vida para nos dar vitória. Esta igreja aqui neste lugar, quero parabenizar, né, o presbítero Natalina, irmão Márcio, Sra. Márcia. Muito agradável, lugar da igreja, honra, o Senhor está na casa, né, está vendo a sentinela dos irmãos. Aleluia. Ele está com um plano, irmão, não temos. Ele é contigo para te dar vitória. Não te preocupes, o Senhor está no barco. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, um dia, nós ouvimos, todos nós que estamos na casa, e já aceitamos o papai, já entendemos o chamado e entendemos o propósito de vida eterna, né? Porque tem um chamado, ele dá algo para nós fazer, pregar o evangelho a toda criatura, né? E tem um propósito de salvação, de libertação a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Falei para a irmã Márcia que a gente está precisando de um balde da garganta, não dá sossego, está doendo, mas nós estamos adorando. Glória a Deus. Meu esposo falou assim: se você não está muito bem, fica. Eu falei: a gente tem um compromisso. Se chegar lá, a gente tem que estar na posição. Aí, meu esposo, não deu outra. Louvado seja Deus. O Senhor já estava falando conosco. Então a palavra, Isaías 53, diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Fomos alcançados, mas temos que dar crédito. Nós temos que, como o nosso irmão falou aqui, estamos pregando a palavra, né? Mas muito não tem dado crédito. E outro fato que impede o povo de permanecer é a renúncia, presbítero Natalina, é a renúncia. O povo não quer renunciar. Eles até querem ouvir: não, eu sei que Deus é bom, não, eu acredito em Deus. Mas quando fala, deixa algo que você está vivendo, renuncia, para vir aprender de Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas Ele transforma, Ele liberta. Mas você tem que renunciar. Você pode vir como está, mas você não pode continuar. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor requer de nós um posicionamento. Nós já entendemos o propósito, sabemos qual é o chamado, que é uma ordem, estamos debaixo da ordem de papai, e agora tem que renunciar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa semana, fomos para o culto e foi falando: faz isso, faz aquele outro, faz aquele outro. E eu fico observando, e quantas vezes eu falo para o Senhor: Senhor, o que está demais em mim, o que o Senhor não quer. E eu estou pronta. Sei que é difícil a renúncia. A renúncia não é fácil. É difícil. Mas para estarmos lá na glória, para quando o noivo chamar, nós podemos passar, estarmos aprovada, temos que renunciar. E se Deus faz, nós temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16, do 24, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ele requer a renúncia. Renunciar.
Muitas das vezes é necessário renunciar para em casa, cansado ou com dor, tem que renunciar. A irmã Márcia tem me acompanhado, ela tem visto, né, irmã Márcia? O processo que eu estou passando, a irmã Márcia sabe, mas a gente está aqui de perto, para o glória em nome do Senhor. Hoje eu falava com o pastor Sidney, que está bastante complicado. Eu falei, meu irmão, vamos na boca estiver falando, vamos falar que Jesus salva, ele cura, ele liberta. Ele é Deus fiel, ele está no mar. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então é necessário perder algo aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui, é necessário perder. Muitas das vezes chega alguém enviado a nós e diz: não tem problema, faça. Não, está calor, pode acontecer desse jeito. Não. Servo do Senhor tem que estar em todo tempo de sentinela. Louvado seja Deus. Às vezes a gente fala com o pastor para descer, tira um pouquinho terra, mas ele não tira. Pode estar estremecendo, fazendo cabelo, está na produção. E Deus assim vai sustentando, vai dando vitória. Os irmãos estavam lendo aqui a palavra em Romanos capítulo 6. Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Olha aí a palavra falando. Já falamos sobre a renúncia. Já falamos sobre dar crédito à palavra do Senhor. Quem deu crédito? A pregação. Muitos têm vindo, têm ouvido a palavra, têm estado na casa, mas têm se esfriado, se afastado do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor diz que nós temos que estar mortos para o pecado. Muitas vezes é assim. Nós somos carne. Não, agora tivemos encontro com Cristo. Glória a Deus. Agora tivemos encontro com Cristo. Antes, nós não sabíamos o que estava certo, o que estava errado, ia fazendo e ficava por isso mesmo. Mas agora não. Sabemos que nosso Pai deu a vida do Filho dele por amor de nós. Sabemos que tudo que ele passou, ele ensinou um caminho, a verdade, a vida. Agora conhecemos a verdade. Então agora, se nós errarmos, é ciente, consciente da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Deus tem promessa de bênção, mas sabemos também que Ele pesa. Se nós recuarmos, não vai ficar fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor em Romanos, que os irmãos leram, a introdutória, diz que agora temos uma nova vida em Cristo. Agora nós estamos alicerçados na palavra, estamos buscando conhecimento na palavra, nós temos que viver a palavra, temos que pregar a palavra, porque só a palavra ela liberta. Só a palavra transforma o homem. Só a palavra faz com que o homem entenda aquilo que é certo e errado. E agora essa palavra ela liberta. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que os irmãos leram diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já saímos de lá de trás, se nós agora sabemos que Jesus transforma, cura, liberta, que Jesus é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. Agora temos um outro entendimento. Como voltar a errar? Se agora sabemos diferenciar o caminho que leva para uma nova vida, é um caminho de transformação em Cristo Jesus. Agora temos alimento da palavra. Antes vivíamos segundo o curso do mundo, com as práticas do mundo, mas agora não. Temos a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Agora morremos para o pecado. Louvado seja Deus. Agora, se alguém nos fizer uma ligação com uma proposta que nós agora sabemos, não, isso não posso.
tenho que me afastar. Não, essa conversa não é mais para mim. Como que eu vou pregar uma vida de libertação para os irmãos e eu vivendo uma prática de engano? Deus vai me punir, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes o meu pastor pode não saber, mas um pastor que deu a vida por mim, Jesus Cristo, Ele sabe. Ele sabe de todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nada fica oculto aos olhos dele. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim, andemos nós também em novidade de vida, em todo tempo, em todo lugar. A essência de Cristo, do bom perfume, tem que estar sobre as nossas vidas. Em todo tempo seremos observados como mulher, como serva de Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor que se encontra no cair, meus irmãos, não se preocupa não, pode deixar cair. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías 62, ela também vai falar conosco sobre salvação, sobre libertação, sobre provisão, sobre os cuidados do Pai e também requerer de nós oração, palavra e renúncia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, em todo tempo. Ele nos ensina como conduzir a nossa vida aqui na terra. Não podemos mais dizer eu não sabia, não, eu me enganei, não. Agora nós temos a palavra do Senhor como base, como bússola, como conduzir a nossa vida. Isaías 62 diz: a proclamação da salvação. Jesus Cristo veio a esse mundo para pregar a palavra, para ensinar o caminho que leva ao Pai. E aqui Ele deixou a palavra para nós estarmos assim, chegando até Ele e pregando esta palavra, quanto ainda não tiveram o privilégio de ouvir. E a todos quanto derem crédito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo, e a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, em todo tempo, ela vai nos dizer que nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é um chamado à oração incessante, ao trabalho ativo, quer dizer, a obra do Senhor, ela não pode parar. Mas como fazer a obra se nós não buscarmos entendimento na palavra? Como fazer a obra se nós não orarmos? Essa noite já foi dito aqui que nós temos que pregar, nós temos que orar em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pelo povo de Deus, sem descanso, até que o plano divino se concretize, até que a palavra do Senhor se concretize, até que o Senhor venha chamar a mim e a você. Enquanto isso não acontecer, nós temos que continuar pregando o Evangelho. Os crentes, os salvos, devem persistir na oração, na obra, até que a vontade de Deus se cumpra completamente, transformando o deserto em um lugar de alegria e restauração, transformando vidas. Ela falou aqui nessa noite, né? O presbítero Natalino, ele falou a respeito
Muitas das vezes estão orando pela família e muitos dizem, não adianta mais orar, esse não tem jeito, aquela não para com isso. Glória a Deus. Mas o Senhor, Deus, Pai querido. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Glória Nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor. O Senhor diz para nós, né, que esse chamado da oração, de pregar a palavra, tem que ser incessantemente. Em todo tempo temos que orar, todo tempo temos que pregar, em todo tempo temos que fazer a obra. O pastor Ailton aqui também falou, né, que na oração, na busca, em todo tempo, estar na casa do Senhor, nós estamos nos preparando. O Senhor vai moldando o vaso, o Senhor vai falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz, né, pregue a palavra, esteja preparado, porque nós não vamos ter tempo para nos preparar. No momento que o noivo chamar a igreja, não vai ser hora para vir buscar, né, o azeite, a palavra, se revestir da palavra. Nós temos que estar preparados. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que eu ia trazer uma palavra, mas em todo tempo nós temos que guardar a palavra no nosso coração, porque, como eu já disse no livro de Timóteo, né, em 2 Timóteo, fala que esteja preparado em todo tempo. Nós não podemos ser chamados e, eu não posso, não, passa para outro. Hoje eu não estou preparado, não, hoje não vai dar para mim, a minha cabeça hoje está doendo, ou eu não posso, o Senhor vai cobrar de nós, irmã Márcia. Nós temos que estar de pé, louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que sustenta o vaso. Ele diz que a obra é dele. Nós temos que tão somente falar que Ele salva, Ele cura e Ele liberta, e que Ele tem um lugar melhor preparado, que Ele tem uma vida de glória, uma vida eterna para nós. Se nós não falarmos, se nós não pregarmos, o Senhor vai cobrar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 5 diz assim: porque quando os jovens se casam com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Então Ele está vendo a nossa sentinela. Ele está vendo, irmã Márcia, se você vai continuar vindo abrir a igreja, se você vai continuar zelando, se você vai continuar louvando, se você não continuar de pé, porque o Senhor não está, Ele quer salvar almas, Ele quer que nós pregamos a palavra, mas começa por mim e por você. Agora nós estamos vivendo uma outra vida em Cristo. Agora nós somos transformados pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor disse que Ele estaria conosco. Louvado seja Deus. O Senhor é bom o tempo todo. A palavra diz assim ainda: nem deis Ele silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém com louvor na terra. Então, em todo o tempo pregando a palavra, muitos não vão dar crédito, muitos vão se afastar de nós, muitos vão achar-nos enjoados. Nós vemos que isso acontece até dentro da nossa casa. Quando nós falamos, eles percebem em nós que nós não somos mais como eles. E isso muitas das vezes incomoda. Faz com que pessoas cortem o caminho de nós, faz com que alguém não queira ficar perto da gente, mas nós devemos continuar, porque o Senhor, Ele está se agradando de nós. A palavra do Senhor diz aqui, que Ele se agrada da nossa sentinela, da nossa caminhada, da nossa perseverança. Louvado seja Deus. E ainda aqui em Isaías 62, no versículo 8, jurou o Senhor pela tua mão direita e pelo braço da tua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu rosto, em que trabalhaste. Então o Senhor, Ele promete nos ajudar, nos abençoar.
abrir porta para nossas vidas. Louvado seja Deus. No versículo 9: porém os que ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que colherem beberão dos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai e estada, limpai das pedras e arvorai a bandeira aos povos. Então o Senhor requer de nós uma preparação, Ele requer de nós uma trajetória reta. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo da restauração de Israel, o povo de Deus desfrutava pessoalmente das bênçãos do seu próprio trabalho e louvar a Deus. Então nós sabemos que nós temos que agradecer o Senhor. Tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, nós sabemos que o Senhor está na frente da batalha, né? Louvado seja Deus. E a opressão mencionada no versículo 8, onde estrangeiros comiam acolhendo o povo, como um futuro de prosperidade e segurança. Então aqui eles passavam por essa situação, mas o Senhor promete segurança, promete refrigério. Louvado seja Deus. O Senhor promete estar conosco, o Senhor promete abrir porta para os teus escolhidos. Ele promete estar conosco na adversidade. Louvado seja Deus. Agora nós não estamos mais só, mas Ele disse que nós temos que continuar uma vida de oração, uma vida de preparação, em todo o tempo estarmos preparados. Louvado seja Deus, porque agora nós estamos em uma nova vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus promete que o seu povo colherá e comerá o seu próprio cereal e beberá o seu próprio vinho em paz. E teremos uma nova vida em Cristo, se obedecermos a ordem do Senhor e a vida de obediência e renúncia. Mais uma vez, o Senhor fala conosco sobre a renúncia. Como eu disse no início, quantos não querem mais renunciar, não querem renunciar, querem estar com Jesus de qualquer maneira, querem fazer a obra de qualquer maneira. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele vai cobrar, porque Ele vai chegar um momento que Ele vai cobrar aquilo que Ele nos entregou, e Ele está vendo a nossa caminhada. Chega um momento que Ele está nos usando para levar a palavra, está nos usando para fazer uma visita, está nos usando para orar por alguém. Mas se nós não estivermos na obediência da palavra, não estivermos na obediência dos mandamentos do Senhor, chegará um momento que o Senhor vai cobrar, e será duro para esta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele diz na palavra dele que os livramentos estarão sobre a nossa vida e que Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação. Mas se nós tivermos com a nossa vida em retidão, com a nossa vida no prumo. Hoje eu estava vendo um moço, segundo ele, um pastor, e esse moço, ele pegava o dinheiro da igreja e emprestava com juros, usando o dízimo, a oferta da casa do Senhor. E sabe, meus irmãos, o que aconteceu com aquela mulher que se
Deus. Ele pensou que Deus não estava vendo. Chegou um momento que Deus cobrou. Deus falou que ele era o escolhido dele, mas teve processo. Chegou o momento do processo. Deus ele é bom, misericordioso. Ele foi para a samaritana, mas antes ele disse para ela tudo que estava ocorrendo na vida dela. Ele estava vendo tudo. Então Deus está vendo, irmã Márcia, o que eu e você estamos passando. Ele está vendo o que nós estamos passando lá dentro de casa, no trabalho. Ele está vendo aquilo que está nos incomodando, mas Ele quer de mim e de você, que nós estejamos Glória a Deus. Vem cá, irmã Márcia, eis-me aqui. Vem cá, presbítero Natalino, eis-me aqui. E aí nós estamos fazendo a obra, e lá em casa o nosso Deus vai cuidar. Os nossos que não estão dando crédito, o Senhor vai tratar. Ele tratou com Saulo e vai tratar com eles também. E nós não podemos, vai chegar um momento que nós vamos ter que ficar em silêncio. Deixar o papai tratar com a neta, com o neto, com a filha, com o filho. Ah, não, com meu filho não vai acontecer isso não, eu sou pastor. Mas o Senhor vai tratar porque ele te ouviu pregando e não deu crédito à palavra do Senhor.